Festa de Todos os Santos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12a. Antes de meditarmos sobre o Evangelho deste domingo, precisamos te pedir um favor. Dá um like nessa publicação, compartilhe com seus amigos para que a gente possa aumentar os acessos. Inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim, quando publicarmos conteúdo novo, você receberá uma notificação, ok? Muito obrigada. Prezados irmãos, é bom lembrar que somente Deus é santo e que nós apenas e simplesmente participamos de sua santidade. Ou melhor, os nossos irmãos santos foram aqueles e aquelas que se deixaram iluminar pela luz de Deus e por isso realizaram maravilhas enquanto estiveram na terra. Todos os santos e santas foram pessoas que levaram a sério o projeto de Deus. Eles conseguiram superar o pecado, conseguiram dominar os seus instintos e viver uma vida santa diante de Deus. Por isso, eles são dignos de serem imitados por nós. As bem-aventuranças são um retrato falado do reino de Deus. Jesus, em seu discurso, conhecido como Sermão da Montanha, não nos fez um convite ao conformismo, e sim, pelo contrário, foi um convite à luta. Luta para vencer os nossos vícios, para vencer as tentações e enfrentar as injustiças dos poderosos, pois santidade não significa passividade de uma vida totalmente contemplativa, aceitando tudo o que nos é despejado de cima para baixo. Jesus não foi assim. Ele enfrentou a hipocrisia dos fariseus e denunciou os seus pecados em público, e por isso o condenaram injustamente. Ele se deixou ser condenado e morto, porém, no terceiro dia estava de volta à vida gloriosa. No tempo de Jesus, os valores da sociedade eram totalmente contrários aos valores dos reinos dos céus, os quais foram anunciados neste sermão feito pelo Mestre. Naqueles tempos, acreditava-se que a riqueza era um prêmio de Deus, enquanto que a pobreza era um castigo pelos pecados cometidos pelo indivíduo. Nos nossos dias, não mudaram nada. Da mesma forma, a sociedade valoriza aqueles que têm o poder econômico e são bem-sucedidos na vida. Jesus, neste famoso sermão, nos mostra que quase tudo o que valorizamos nesta vida não vale nada para a vida eterna. Muitos se matam acumulando valores econômicos, riquezas, e quando morrem não levam nada. E o pior, eles não se dedicam ao devido preparo para merecerem a glória eterna. Naquele tempo, assim como hoje, os arrogantes eram os mais valorizados. Jesus inverteu os valores e proclama que bem-aventurados são os pobres em espírito. Na nossa sociedade, ninguém pode demonstrar nenhuma fraqueza diante do sofrimento ou dificuldades desta vida, devendo, portanto, encarar tudo com muito otimismo e coragem inabalável. Caso contrário, será desprezado por todos por ser considerado um fraco. Jesus nos ensina a sermos sinceros e a não pretender tampar o sol com uma peneira e declara: bem-aventurados os aflitos. E por quê? Porque serão consolados. E isso acontecerá na outra vida. Percebe-se aqui neste discurso de Jesus que o plano de Deus não é voltado a uma felicidade terrena, e sim a uma preparação para conquistarmos a felicidade celestial um dia. A nossa sociedade abomina os fracos e os humildes. Jesus afirma: bem-aventurados os mansos, os bons, os pacíficos, os calmos e os humildes. E para aqueles
que no uso do seu poder terreno vivem praticando injustiças e se acham os maiorais, os mais importantes da sociedade, capazes de usar e abusar do dinheiro público para o seu conforto, Jesus derruba toda a sua arrogância, mostrando o contrário, dizendo que muito mais felizes do que eles e bem-aventurados são todos aqueles que têm fome e sede de justiça, que têm de sobreviver com salários de fome, porque um dia eles serão saciados na felicidade eterna pelo Pai Celeste. Em uma sociedade competitiva, onde os colunáveis nem se aproximam dos fracos, dos pobres, é grande o número daqueles que não abrem suas mãos para dar uma migalha do muito que têm, para matar a fome dos seus irmãos, os quais eles nem os consideram como irmãos. Jesus tem uma surpresa. Ele declarou que felizes mesmo serão os misericordiosos, os caridosos, aqueles que se importam com os famintos da sociedade. E por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia do Pai no dia do julgamento final. Numa sociedade em que a violência virou moda, e isso aconteceu pela força da catequese do mal mostrada nos filmes, em uma sociedade em que muitos botam lenha na fogueira da violência, incentivando a solução dos problemas vitais mediante o uso de armas. Jesus apresentou uma outra solução perfeita, duradoura e eficiente. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Neste sermão, Jesus promete sua recompensa a todos que são perseguidos pelas forças sociais, pelo fato de denunciarem as injustiças. Esses são os que protestam contra a força da chuva ácida que vem de cima, os que não têm medo de falar a verdade e, principalmente, todos os catequistas consagrados ou leigos. Para estes, Jesus declarou que bem-aventurados serão os perseguidos por causa da justiça. Felizes e ou bem-aventurados serão todos aqueles quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Caríssimos, se a sua vida está se aproximando do fim, não fique triste, sentindo saudade antecipada da sua experiência vital. Pense, a nossa vida é pontilhada de momentos bons, agradáveis e de momentos ruins. Se você fizer uma avaliação de todos esses momentos, perceberá que o volume dos momentos difíceis supera o volume dos momentos alegres. Isso sem contar que muitos dos momentos considerados de felicidade, de prazer, lhe custaram bem caro. Ou eles causaram prejuízos à sua saúde, ou são responsáveis pela sua infelicidade atual e eterna. Pense nas palavras de Jesus. Ninguém jamais imaginou quão maravilhoso será que o Pai preparou para aqueles que o amam. Não vamos ficar com medo de partir desta vida pelo fato de estarmos indo para o desconhecido. Afinal, onde está a nossa fé? Precisamos nos desapegar de tudo por aqui. Chegou a hora, então chegou. Mesmo porque não tem mais graça vivermos com os nossos limites quase zerados, dando trabalho aos nossos familiares e sofrendo a cada dia mais. Isso é viver? Ora, preparemo-nos para viver de verdade e eternamente na glória que Deus nos preparou. Ou você está com medo de não merecer esta glória? Ainda está em tempo. Procure um sacerdote e ele vai resolver tudo isso. E você será santificado e preparado para ele. Coragem. Desejamos a você, aos seus familiares,
um santo domingo.